Boa noite, faltando 1 minuto para as 21 horas. Vamos fazendo nossos últimos ajustes e logo mais falaremos de novo sobre perdão, mesmo tema da semana passada, mas com outro livro, obviamente. Boa noite, Marilena, boa noite, Marcelo. Já vamos começar, tá? Muito bom ter você de volta aqui comigo hoje. Vamos lá, 21 horas pontualmente. Então, sejam todos bem-vindos, o pessoal vai chegando conforme a gente for falando. Lembrando que hoje é este livro aqui, tá? Perdão, A Revolução que Falta, da Heloísa Capelas. A Heloísa Capelas é a mesma autora daquele livro Mapa da Felicidade. A gente já fez uma live sobre esse livro, se eu não me engano, foi em março, começo de março, tá? E esse livro aqui do perdão, ela fala, ó o subtítulo dele, O Ato de Inteligência que Vai Curar a Sua Vida. Então é muito legal, é bem interessante, porque obviamente, além dos relatos que ela traz, das experiências dela nas clínicas, nas aulas, nos atendimentos, ela também traz algumas atividades, algumas técnicas para a gente colocar em prática, tá? Na live hoje, vocês já sabem, estão acostumados em função do tempo, a gente vai passar pelo livro, seguindo a metodologia, a sequência conforme ela foi trazendo os assuntos. Vamos falar do ciclo da vingança e do ciclo do perdão, tá? Mas não vamos conseguir aprofundar todos os exemplos, né? Dar todas as técnicas, todas as atividades que ela cita, e até porque a ideia é que vocês leiam o livro, né? Então a gente está aprofundando essa temática e instigar aí a vontade de vocês lerem o livro, poder ajudar aí dentro do processo de autoconhecimento, que é um dos pilares aí do nosso projeto, com esse objetivo de ler um livro por semana, de fazer essa live no sábado à noite desse livro, tá bom? Lembrando que na live da semana passada foi o segundo sábado do mês, a gente fez uma entrevista com a minha amiga Fátima Coelho, psicopedagoga, ela que trouxe essa temática do perdão aí, trouxemos outro livro, né, Os 4 Passos para o Perdão, vale a pena depois vocês darem uma olhadinha, que também são técnicas, né, formas da gente começar a trabalhar com perdão. Por quê? O perdão não basta só a nossa vontade, a gente simplesmente, como a própria Heloísa diz, você não dorme uma noite querendo perdoar e acorda no outro dia já com o perdão concebido, né? Então é uma construção, precisa aí da vontade, obviamente, sem vontade é impossível, né? O perdão. Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Mas é preciso que você tenha paciência e que você passe pelo processo do perdão, em que você compreenda o que compõe, por que acontecem as coisas, e ela vai trazer aqui na live de hoje, a gente vai falar sobre esse livro, que ela fala exatamente, não tem como, remete lá as coisas que a gente passou da nossa infância, traz a forma como a gente lida com as situações, e aí a gente vai não crescendo até chegar no ciclo do perdão, tá bom? E aí, já na introdução, a gente lembra, traz de novo, boa noite Alice, seja bem-vinda, aquela condição de que o perdão não é um sentimento e é uma decisão, tá? Só pra gente lembrar lá, já até puxando um pouquinho aí do que a gente discutiu, do que a gente debateu a semana passada. Perdão é uma decisão. E trazendo o subtítulo aqui da própria Heloísa, né, do livro aqui, é uma decisão inteligente, tá? Lembrando que é uma decisão e é inteligente, a gente vai falar mais no decorrer da live de hoje. E aí a Elo traz pra gente assim, ó, o que é imperdoável para você?
Você se lembra daquilo assim que tem um peso grande, que você, uma situação que você passou, sei lá, com uma pessoa, um determinado contexto, e que aquilo para você é aquilo que você considera imperdoável? Tem coisas assim que até você tolera, que você já conseguiu superar, mas algumas situações em que você acha que não dá para perdoar. Então, ela já traz já instiga a gente, traz esse pensamento, essa linha de raciocínio para a gente começar a pensar nessas dificuldades e nesses momentos de não perdão, né? E daquilo que é imperdoável para nós. Boa noite, Jéssica, seja bem-vinda. Fabi, sejam todas muito bem-vindas. E aí, ela começa comparando essa questão de que, dependendo da pessoa ou daquilo que acontece para determinada pessoa, algo que é ou que pode ser imperdoável para nós, para outra pessoa pode ser uma besteira, algo insignificante, uma coisa que ela vai, às vezes até vai dar uma incomodada, mas ela passa batido, não mexe tanto e tal. E aí a gente começa a tentar diferenciar isso, tá? E o contexto de quando a gente não perdoa, a gente alimenta uma expectativa de que o outro seja punido. E no livro a Heloísa traz durante todo o tempo esse processo da vingança, tá? E é uma palavra que ela até fala, né, que é dura, que é desconfortável, mas que na verdade, quando a gente não perdoa e a gente deseja que o outro seja punido, o que está por trás dessa vontade, dessa manifestação, é de fato o sentimento de vingança, né? Então, de que além da gente reviver cada acontecimento triste, irritante, que nos magoou, né? A gente reviver, ressentir esse contexto todo, essa dor toda, como se o fato tivesse acabado de acontecer, a gente ainda tem esse comportamento de ressentir a dor e o sofrimento vividos e querer que o outro pague pelo que ele fez. E por que ela traz isso? A gente vai falar, tem uns 2, 3 slides para falar sobre essa temática especificamente. Porque esse desejo de vingança é o core, vamos dizer assim, é o pulo do gato para a gente poder começar a trabalhar com o perdão. Então, relembrar a mágoa, reviver a dor, voltar ao desejo de vingança, que é essa vontade que o outro pague pelo que ele fez, a única forma da gente se livrar desse ciclo é que a gente comece a conseguir perdoar. É a única forma da gente sair desse ciclo vicioso. E aí a gente vai falar um pouquinho mais também, mas lembrando que o perdão não é necessariamente a reconciliação. Você não precisa, ao perdoar uma pessoa ou um contexto, voltar a conviver ou se colocar naquele contexto que te faz mal, te prejudica de alguma forma ou te faz sofrer, tá bom? Quem que entrou ali? Kelly, seja bem-vinda, boa noite, tá? E aí eu trago aqui uma citação da autora que ela fala assim, ó: que horror, eu cultivava a minha mágoa como alguém cultiva um jardim. Então, olha como que começa essa condição, esse contexto, né, da mágoa, do não perdão, de ressentir, de reviver e de alimentar esse próprio sentimento da vingança, tá? Boa noite, Regina, Vera, sejam bem-vindas. E aí, de novo, naquela questão do que é imperdoável para você, a gente convida a trazer para você tentar lembrar, né? O que aconteceu, quais são as pessoas ou a pessoa que estava envolvida. Assim, a hora que você lembra desse fato, você acessa os detalhes daquilo que aconteceu naquele momento. E aí a Heloísa traz assim, que se a gente tem a habilidade de relatar cada nuance de um acontecimento negativo do passado, ou seja, trazer esse acontecimento à tona com essa riqueza de detalhes, é muito provável que a gente ainda não conseguiu perdoar o acontecido, ou perdoar o que aconteceu, mesmo que a gente diz o contrário, tá? Porque, como o perdão nos liberta, a tendência é que a gente relembre, sim, perdão também não é esquecimento, mas a gente não sofre mais e esses detalhes, essas nuances que ela traz pra gente, eles passam a ser mais superficializados, no sentido de que a gente lembra, por exemplo,
uma amiga me traiu, eu não quero mais conviver com ela, estava me fazendo mal já até um determinado ponto e tudo bem. Então, vida que segue, bola pra frente, que todos sejam felizes e vamos em frente. Você não fica lembrando, remoendo, sabe? Ah, mas aquele dia tava sol, foi assim, foi assado. Ela falou mal de mim para fulano, ela sabia que não era verdade, ela mentiu e contou isso, contou aquilo com riqueza de detalhes. Então, a gente começar a prestar atenção no nosso comportamento, na nossa manifestação, porque são dicas, às vezes, né, que a gente pode não perceber, mas de que existe alguma coisa mal parada ainda ou não perdoada, tá bom? Martinelli, seja bem-vinda, boa noite. A gente está falando, lembrando sobre o perdão. Cada vez que recordamos dos acontecimentos imperdoáveis ou de todo esse contexto que a gente falou até agora, o nosso organismo reage quimicamente. Lembra, em algumas lives a gente já falou dessa questão biológica, das sinapses, da rede neural, né, da elasticidade cerebral, da neuroelasticidade. Então, tem já vários estudos, mas alguns contextos especificamente que reagem a essa lembrança dentro do nosso organismo. Então, toda vez que a gente lembra disso, a gente tende a aumentar a nossa pressão arterial, aumentar os nossos níveis de estresse, né? E muitas vezes essa mágoa, esse ressentimento e esse não perdão está associado ao surgimento de doenças cardiovasculares, a diabetes e ao câncer, tá? Então, quando você pensa em perdoar, o que exatamente vem à sua cabeça? Vem aquilo que é imperdoável ou vem a vontade de superar aquele contexto? Né? Você acha que você vai estar dando oportunidade a alguém que te machuque novamente? Muitas vezes a gente não quer perdoar, a gente não quer se libertar porque a gente tem medo. Medo de sofrer de novo, medo de ser traída de novo, medo de não ser amada de novo, medo de ser rejeitada novamente. E aí a gente fica guardando, ressentindo aquela dor, aquele sofrimento para que aquilo não aconteça. Quase como se a gente estivesse se protegendo. A Heloísa traz isso bastante no livro, que é para até esse processo de compreensão, ele vem a partir do momento que a gente entende, inclusive quem nos magoou, quem nos fez mal, que muitas vezes o comportamento dele é em função das referências que ele teve desde a infância, mas principalmente em função dos critérios que ele criou, que ele acha, né, que é para a sua própria proteção, ou para não sofrer também, ou não passar por aquilo que ele tem na memória dele que também fez mal a ele, tá bom? Método Fena, seja bem-vindo, se você puder falar seu nome, de onde você é, tá bom? Boa noite. Então, desenvolver gratidão e amor, além de criar compaixão pelas pessoas envolvidas e por si mesmo, é uma das condições que nos auxilia a compreender e perdoar, tá? E a gente também vai falar sobre compaixão, sobre gratidão e essas formas aí que a gente vai usar, às vezes até enquanto técnica, para poder, de fato, perdoar e se liberar disso, tá? E ela traz aqui que não perdoar faz mal à saúde, em função de todos esses estudos. Mais para frente a gente vai citar de uma universidade lá dos Estados Unidos, mas de todos esses malefícios, esses benefícios. Acho que em fevereiro também a gente fez já uma live com essa temática, com o livro do perdão, e a gente falou bastante dos malefícios e dos benefícios do perdão, né? Ou os malefícios, obviamente, do não perdão. Então, vale a pena, e depois vocês vão lá no IGTV e vão buscando as lives mais antigas aí, que conforme vem a demanda, a gente vai trazendo e vai falando com outras abordagens, porque são outros autores, muitas vezes até do mesmo assunto, tá bom? Muita gente acredita que o perdão tem a ver com a bondade ou superioridade, ou seja, só perdoa quem é bom, a boazinha, o bonzinho, ou a pessoa que é melhor do que o outro, né? Essa é a questão da superioridade. Ah, eu tenho a capacidade de perdoar, então quer dizer que eu sou mais, eu sou melhor, eu sou mais madura, eu sou mais inteligente, eu sou qualquer coisa que eu quiser me achar melhor do que o outro. Mas na realidade não é bem assim, não. O fato não é esse, né?
os apegos às memórias negativas, pequenas ou enormes, que atrapalham a nossa vida. E perdoar é um ato, como a gente falou, de compaixão, tá? De desenvolvimento da compreensão e do amor a si mesmo e ao próximo, né? E ao outro, ou aos outros, a todos os envolvidos. E a gente desperdiça muito momentos felizes, ou que a Heloísa traz de potencialmente felizes, porque a gente está infectado com a raiva que a gente sente por amenidades. O que ela chama de amenidades? Muitas vezes, coisas que acontecem em menos de 5 minutos. E a gente se fixa naquilo e perde 23 horas e 55 minutos de um dia bom. Alguém aqui já passou por isso? Vocês concordam com isso ou vocês acham que é besteira, que a autora tá maluca, né? E muitas vezes a gente de fato fala assim, nossa, encontrei com fulano, ela me deu uma notícia que acabou com o meu dia. Menos de 1 minuto que dura a informação, ou que dura... Claro, você às vezes tem acesso à informação que pode te entristecer, que pode né, te magoar, que você pode ter alguma relação, alguma emoção não tão boa em relação àquele fato, se é um fato mais crítico mesmo. Mas aquilo acabar com o seu dia, em função daquele contexto, você achar, questionar o valor da vida, se vale a pena viver ou não, né? Heloísa traz isso em vários exemplos dentro dos atendimentos que ela fez aí ao longo da vida e da carreira dela. Então, assim, é preciso que a gente tome o que ela chama de autoconsciência, autorresponsabilidade, para que a gente dê o valor. A gente também já falou sobre isso em outras lives, né? Dê o valor na proporção adequada e correta daquilo que realmente aconteceu. A Regina está trazendo aqui, ó, concordo, né? Então a gente vai lembrando das situações, às vezes um único sentimento, um único contexto que poderia até ser insignificante toma uma proporção na nossa vida, a gente acaba remoendo aquilo e cria uma história, um contexto que nos desgasta demais e que não vale a pena, né? Todo eu falo assim, todo esse imbróglio, né? Toda essa gosma que a gente fica vivendo ao reviver toda essa condição, tá? E aí a Heloísa traz assim pra gente, a consciência de nós mesmos é essencial para dar início ao perdão. É preciso identificar as mágoas, as tristezas e os rancores. Então, não é fazer de conta que essas coisas não acontecem. É identificar exatamente o que aconteceu, por que aconteceu e como compreender esse contexto para poder superá-lo e seguir em frente, tá? Descobrir o que está escondido e o que age por conta própria, sem muitas vezes até que a gente se dê conta. Vocês já vivenciaram? Assim, às vezes você tá vendo um negócio, ele toma uma proporção, você comenta, faz um comentário com uma pessoa que às vezes você nem sabe por que você fez, foi uma amenidade ali, né? Estava conversando sobre qualquer coisa, tipo conversa de elevador, né? Bom dia, como é que tá o clima hoje? Você acaba fazendo um comentário e a hora que você vê, a pessoa falou pro fulano que aumentou não sei o quê, que ficou sabendo de outra coisa e daqui a pouco a pessoa vem tirar satisfação com você, quem você pensa que é para falar sobre isso de mim e tal, você nem lembra que você falou aquilo porque, sei lá, foi, vi fulano hoje no mercado, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Boa noite, Keila, Margarete, sejam bem-vindas, tá? Então, tomar essa consciência da nossa realidade e principalmente se há um contexto a ser perdoado, é porque esse contexto nos feriu, nos faz sofrer, nos causou dor, e se nos causou dor, há mágoa, há tristeza, há rancor por trás disso. E há muitas vezes o desejo de vingança, que é aquela vontade de que o outro pague pelo mal que ele fez. Tá? E muitas vezes esse outro sou eu mesma também, tá? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, encontrar coragem, disposição para abrir os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração e enxergar o que o não perdão faz na sua vida. Por que a Heloísa traz isso? Porque ela relata uma situação que ela vivenciou lá dentro da própria família, que ela não aguentava mais. Sabe quando é aquela história do fundo do poço? Ainda bem que você está no fundo do poço, porque daí não tem mais
como descer, a única alternativa é subir. Então ela traz, né, fazendo uma analogia, eu estou fazendo uma analogia do fundo do poço, mas ela traz lá um contexto onde ela não tinha mais alternativas. E a única coisa que ela fez, que a única opção para ela era encontrar formas e técnicas e jeito de perdoar e de superar aquele contexto, tá? Então, trazendo uma citação dela do livro, ela traz assim, ó, perdoar é, na verdade, uma questão de inteligência, assim como é o subtítulo do livro, né? Por quê? Porque nos oferece uma possibilidade única de conquistar uma vida mais leve, plena, saudável, feliz e bem-sucedida, seja no âmbito pessoal e ou profissional, tá? E aí, se há algo que desperta em nós, aí trazendo lá essa condição da gente se enxergar e entender, né, e aceitar como é que eu posso dizer? Aceitar mesmo, né? Que tem aquele contexto, aquela mágoa, aquele rancor, aquela raiva, aquele ódio, o nome que você quiser dar para esse sentimento negativo. Então, se algo que desperta em nós, essa ira, esse rancor, essa mágoa, esse ódio, todos os sentimentos possíveis e imagináveis, a Heloísa traz aqui que a traição é um dos piores sentimentos, né? Um dos piores contextos. E aí, a traição, ela traz ela amplia um pouco o próprio conceito ou a banalização do conceito, porque a gente está acostumado ao pensar em traição é só um tomando do outro ou enganando o outro, e aí ela amplia um pouco isso dentro de uma condição de que traição não necessariamente tem a ver com a própria fidelidade, tá? A fidelidade é uma forma, óbvio, um tipo de traição, mas nem toda traição tem a ver diretamente com a fidelidade. Então, ela traz o processo da traição dentro do universo do autoconhecimento dela, que é esse conhecimento do que há de pior em nós quando as nossas expectativas não são atendidas. E muitas vezes esse desejo de vingança que vem através do não perdão, que é essa vontade do outro pagar, etc e tal, é em função do sofrimento que aquele outro nos causou, que muitas vezes ele agiu sem a intenção de nos causar aquela dor, aquele sofrimento. Às vezes era fazendo o melhor que ele pôde, era o jeito que ele sabia, foi a forma como ele ou ela aprendeu, né? Então ela amplia um pouco esse universo das relações para que a gente possa de fato compreender o outro, porque o perdão passa aí pela compreensão também. Quando a gente se decepciona com esse outro, o que a gente sente, diz e pensa no momento da frustração, então no momento em que a gente se decepciona, revela muito ao nosso respeito. E aí ela passa quase os 3 capítulos do livro, a gente vai continuar falando sobre isso, falando do nosso pior, do que ela chama do nosso pior, que são esses sentimentos negativos, né? A frustração e a decepção que nascem diante de uma traição de qualquer natureza nos trazem dor e sofrimento. E essa dor, ela alimenta a raiva, né? Ela alimenta o nosso rancor, que alimenta o desejo de que alguém pague por isso, que ela denomina, que ela está chamando da vingança, como sendo a vingança. E o pior da história é que sempre quem paga a conta, quem arca com a maior parte dessa conta, somos nós mesmos. Porque esse ciclo, a gente vai falar mais um pouquinho mais sobre essas etapas daqui a pouco, quem alimenta somos nós mesmos. É a gente que entra nesse ciclo vicioso da vingança e do não perdão e acaba, né, com essa dor alimentando a raiva alimentando o desejo de que alguém pague por isso, que é o desejo de vingança, e esse desejo acaba nos trazendo mais transtornos, mais sofrimento, muitas vezes causando mais dor e fica nesse imbróglio, como eu digo, e aí muitas vezes a gente não consegue sair disso. Quanto mais o tempo passa, mais a gente reforça esse pensamento, né, esses sentimentos, essa dor, e aí fica mais difícil de sair, tá? Todo relato de rancor e de raiva tem em sua origem a sensação de ter sido considerado menor, inferior ou pior do que o resto. Então, esse sentimento que a gente tem até dessa condição da traição, de não ser atendido, é porque a gente se sentiu
desprezado em algum contexto, tá? Ou de alguma forma. Tem aí a ver muitas vezes com processo de rejeição, de menos-valia, de coisas que as pessoas podem ter colocado na nossa cabeça, erros que a gente cometeu e que fixou como algo muito negativo, como se a gente não fosse mais capaz de fazer diferente ou de não cometer os mesmos erros. Então, são essas sensações que acabam nos levando a duvidar da nossa própria capacidade, tá? E aí eu vou trazer uma citação que a Heloísa fala o seguinte: esse contexto é uma noção infantil e inconsciente de que só seremos amados incondicionalmente se formos perfeitos. Boa noite, Lélia, seja bem-vinda. Então, nesse conceito, e aí a gente começa a trazer lá os contextos da nossa infância, que é muitas vezes que o pai, a mãe, o tio, a tata, quem cuidou da gente, falava, ó, não faz isso, tem que ficar boazinha, senão não vai poder comer doce depois do almoço. Come tudo, senão tá errado, senão vai ficar de castigo, senão ou pode, tá. Então, são situações e são contextos muitas vezes triviais, mas que a gente vai aprendendo e vai fixando como sendo algo negativo. E se é negativo, eu não sou digna do merecimento, né, do prêmio de ter superado ou conseguido fazer aquilo é ruim, e eu acabo ali desenvolvendo alguns contextos, muitas vezes comportamentos de arrogância, teimosia, algumas questões ali que a própria Heloísa traz, agressividade. Você vê, são comportamentos que, de certa forma, eles agem na nossa cabeça para nos defender. Então, tem a ver com essa questão de proteção, né? E de sentir, sim, essa condição de se sentir aceito, amado, né? Enfim, nesse contexto todo, tá? Nós, na maioria das vezes, estamos prontos para apontar a falha alheia, mas muitas vezes não estamos prontos para assumir as nossas falhas. Então, também é uma reconstrução que a Heloísa traz nesse livro para a gente pensar na nossa responsabilidade. Então, o quanto que a gente é responsável por aquilo que acontece com a gente, né? Em algum momento na vida, toda pessoa encontra um acontecimento, uma dor que pode causar essa raiva, esse rancor, essa sede de vingança. E aí a gente acaba empregando a nossa energia para culpar o outro por tudo de ruim que nós sentimos. Tanto com aquilo que o outro fez, mas sobre aquilo que nós sentimos sobre nós mesmos também. Que muitas vezes não tem a ver diretamente com aquilo que o outro fez, mas ao sentir aquela raiva, aquela dor, às vezes a gente tem um gatilho na nossa memória de algo que aconteceu no passado, que nos causou uma dor parecida, semelhante, e aquilo vai reforçando, e a gente vai sentindo, né, ressentindo essas condições, esses sentimentos que nos prejudicam, que nos fazem mal novamente, tá? E aí a Heloísa traz de novo essa condição da infância e da referência que a gente tem inicialmente dos nossos pais. Vou trazer aqui uma citação dela. Nós somos cópia e repetição dos pais que tivemos na infância. Toda a nossa compreensão do mundo deriva deles, bem como nosso comportamento diante de qualquer situação. Valores, conteúdos, noção, né? E muitas vezes o que acontece? A gente faz de tudo para não reproduzir os exemplos dos nossos pais. E nem sempre dá certo. Por quê? Porque foi a forma com que a gente aprendeu, né? Ou a gente vai para o extremo oposto, a gente acaba de fato conseguindo não manifestar aquilo em momento algum, mas na maioria das vezes essa tentativa não funciona e a gente de fato acaba repetindo aquilo que a gente aprendeu na infância, aquilo que a gente tem quanto referência, aquilo que a gente viveu na maioria das vezes, né? Então a gente precisa exercer este olhar crítico e julgador em relação ao que está ao nosso redor e sobre nós mesmos. Então, sim, julgar aquilo que nos acontece, independente
destes contextos, desse passado, dessa história, dos fatos em si, mas relacionados ao que a gente está experimentando, ao que a gente está vivenciando. E junto com essa vivência vem aquilo que a gente pensa e as nossas emoções, aquilo que a gente sente, porque aquilo está acontecendo. Então, negar aquela emoção negativa, negar a raiva, a mágoa, o desejo de vingança, não resolve o problema. Infelizmente, senão ia ser mais fácil, né? E aí, trazendo outra citação, ela fala assim, ó, quando praticamos o julgamento e o preconceito, sempre partimos do princípio de que estamos certos e de que somos superiores. Portanto, o outro só pode estar errado e ser inferior. Olha como a gente vai construindo a lógica, muitas vezes falaciosa na nossa cabeça, né? Boa noite, Raquel, seja bem-vinda, tá? Design de cortinas também, boa noite, seja bem-vinda. Depois fala para nós aí o seu nome e de onde que você é. Boa noite, Lélia. Então, olha só, a gente julga, logo a gente está certo, e se a gente está certo, o outro está errado, né? Se eu tô certo, na maioria das vezes é porque eu sou melhor do que o outro, se o outro está errado é porque ele é inferior a mim, né? Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Então, por um bom tempo, a Heloísa traz aqui a questão dos relacionamentos dela que ficavam por um fio, porque ela tinha essa mágoa sem perceber e ela tinha um jeito ríspido, grosseiro, arrogante de falar com as pessoas que ela achava que era normal, natural, entendeu? Então a gente precisa prestar atenção nisso. E trazendo de novo esse contexto da razão, normalmente quem está com a razão não aceita ser questionado, jamais confrontado e que dirá desafiado. Então acaba desenvolvendo ali uns traços de autoritarismo de quem sempre está certo. E quem sempre está certo não precisa melhorar em nada, não precisa ajustar nada. E aí ela traz aqui isso como sendo um dos nossos maiores erros. Então, a questão é, por que a gente quer sempre ter razão? Por que a gente quer estar certo sempre? A gente não erra também? Não quer dizer que a gente erre em função de uma má intencionalidade. Isso acontece, mas não é sobre isso que nós estamos falando. Mas, partindo do princípio que o ser humano é falho, nós erramos o tempo todo, por que a gente entra numa briga, guarda uma mágoa, ressente um acontecimento, uma dor e um sofrimento, né, sem trabalhar com esse processo do perdão, e gosta e quer ficar cultivando essa mágoa igual a gente cultiva o jardim, que foi a analogia aí que a Heloísa, autora do livro, trouxe pra gente, né? Então, estar certo implica que alguém está errado. Olha a construção lógica. Fomos criados para acreditar que nós é que somos os bons. Tudo mais pode ser criticado, rejeitado, condenado, humilhado e não perdoado, menos a gente. E aí a gente tenta buscar essa mesma perfeição ao longo da vida. A gente aprendeu isso lá na infância, isso foi sendo reforçado e até a adultidade isso continua acontecendo. Então, continuar preso a essa criança infantil, ela fala com veemência todas as vezes que ela traz essa condição, né, da infância, e é de fato o que acontece, é quase que uma birra, né? Eu lembro toda a hora da questão da birra. Quem aqui já teve esses momentos mais críticos onde o adulto começou a fazer birra ali, igual criança, né? A gente fica até constrangido muitas vezes, mas enfim. Continuar preso a essa criança infantil, acreditando ser essa a única forma de ser amada, aceita e compreendida. E dessa forma, essa criança nunca mais vai ser castigada ou punida. Então, a gente precisa mudar essa verdade absoluta que a gente aprendeu, até porque a gente já sabe que isso não corresponde à realidade, né? Então, estar certo sempre, infelizmente, não faz parte da nossa realidade, né? E aí a gente tem, então, uma capacidade, e se a gente não tem, a gente precisa desenvolver, e eu penso que esse é um dos motivos que nós estamos aqui falando sobre esse tema e buscando todo esse processo aí de autoconhecimento, essa capacidade de enxergar, aceitar e aprender com os nossos erros. Então, os erros, eles precisam ser valorizados não para a gente gostar da coisa errada,
mas para a gente aprender a fazer diferente, aprender opções, aprender novas formas de comportamentos diferentes levarem ao mesmo resultado, ou às vezes até resultados melhores, né, superiores do que aquilo que a gente está acostumado, tá? Então ela traz aqui, né, a ciência humana é imperfeita por natureza, tá? E aí essa noção de justiça deturpada. Então a gente achar que o senso de justiça ele está diretamente relacionado a um processo punitivo, né? Então alguém tem que punir, tem que pagar, tem que sofrer igual eu estou sofrendo para que eu possa me libertar. Então não é essa a ideia é a gente dissociar a punição da vingança. Mudar a frase quem fez precisa pagar para a frase quem fez merece aprender. E aí eu vou trazer uma citação da Heloísa que eu gostei bastante, tá? Que mexe comigo dentro até dessa do viés que a gente vai começar a dar agora, já voltando o nosso olhar para o próprio perdão. A paz que tanto buscamos só se dará pelo fim da vingança e o começo do perdão. E deve partir de nós. Quando a gente se sente vítima, né, a gente se sente machucado, né, acaba validando essa dor, esse sofrimento, a raiva. Então a gente precisa parar de atribuir ao outro a culpa ao que nos aconteceu, ao que nós estamos sentindo e deixar de ignorar a nossa responsabilidade e participação nesse contexto, tá? Por pior e por mais crítico que ele seja. E aí ela traz essa dificuldade, às vezes, da gente se assumir vingativo, de assumir que querer que o outro pague faz parte do processo de vingança. Então, desenvolver a questão da autoconsciência, né? A dor, ela foi criada dentro de um contexto, muitas vezes até promovida, provocado por outro, mas ela é nossa. E a gente é que faz com que ela perdure, com que ela ecoe, com que ela continue doendo. E a dor, ela é passageira, biologicamente e organicamente falando, tá? E aí, o ciclo de vingança são 4 passos. Alguém me feriu, é aquilo que a gente falou há pouco, tá? Se alguém me feriu, logo eu entendo que eu fui injustificado e não mereço esse sofrimento, não mereço essa dor. Essa dor me leva à raiva, logo alguém precisa pagar pelo meu sofrimento. E essa punição, esse pagamento se transforma num desejo de vingança para que o outro aprenda a lição. Muitas vezes a gente fala assim, né? Ah, não, porque ele precisa aprender com isso. Não, nós temos que aprender com isso, tá? Cada um responsável pelo seu aprendizado. E aí, a última parte, o quarto, né? A quarta etapa do ciclo é quando essa vingança leva de volta a dor. Porque a gente culpa o outro. Então, se alguém me feriu, eu não mereço essa dor, mas estou sentindo, e aí fica nesse ciclo. Então, eu fui injustiçada, eu não mereço tanta dor, a dor me leva a raiva, tenho que pagar, e muitas vezes a gente faz isso com a gente mesmo. Eu tenho que pagar pelo que eu fiz, aí vem a autovingança de que eu mereço passar por aquilo, porque eu errei, e a gente precisa ciclar isso o mais rápido possível no sentido de sair dessa onda, tá? Não de ficar nesse ciclo. E aí muitas vezes a gente acredita que essa revanche toda, né, essa vingança toda nos devolverá tudo que foi tirado ou nos fará parar de sofrer ou de sentir essa dor. E muitas vezes tem vários relatos aqui que a Heloísa traz dos pacientes dela que as pessoas conseguiram se vingar e a dor não sumiu. E aí, né? Como é que a gente faz? Então a gente vai, de fato, entendendo que o que já aconteceu fica para trás, não tem mais como mudar. Então a gente precisa parar de procurar culpado, a gente parar, né? A gente assumir a nossa responsabilidade em relação a tudo que nos acontece. Absolutamente tudo, de bom e de ruim, tá? Se o outro me faz sentir e reagir de algum modo, eu preciso criticá-lo, julgá-lo e condená-lo? Porque a culpa é dele? Não. Eu posso sim e devo ter um senso crítico, um posicionamento em relação àquilo. Eu posso me posicionar de que eu não estou de acordo com aquela condição, com aquele contexto, sem ter aquele sofrimento,
sem ficar na condição da vitimização. Lembra, no ciclo da autossabotagem a gente falou bastante dessa condição de vítima, né? E aí a Heloísa traz aqui também, ó, a única maneira de sair da posição de vítima é assumir o nosso protagonismo, nosso poder de decisão diante de toda e qualquer situação, tá? Então a gente precisa aí superar isso. E outra, é uma decisão, e é uma decisão inteligente. Eu posso escolher se eu quero superar, se eu quero deixar para lá, se eu quero mudar essas crenças pessoais que eu aprendi lá na minha infância, tá? E como que eu faço isso? Fazendo diferente, tomando decisões diferentes, criando raciocínios diferentes e muitas vezes se enxergando e se vendo a partir de outro ponto de vista. Então, é a capacidade de compreender lá novos caminhos, vontades, escolhas e decisões, porque isso tudo depende de você, depende de mim, depende de nós. Todo o resto que o outro fez, porque ele fez, não está na nossa mão. Não é a gente que vai mudar o outro, né? E aí a Heloísa traz a questão da autorresponsabilização. Vou trazer aqui a citação dela. A autorresponsabilização é um dos passos mais importantes para que consiga perdoar. Por quê? Porque a partir dela, ao invés de remoer a culpa e procurar os algozes, você reconhecerá as suas próprias emoções e tomará as suas decisões, fará as suas escolhas. Lembra no livro da Liberdade é uma Escolha? Então, perdoar é uma questão de inteligência, sim. Boa noite, Antônio, seja bem-vindo, tá? Há algo que eu possa fazer para que o outro nunca mais cometa o mesmo erro? São alguns questionamentos na hora que a gente está falando desse processo da inteligência. O outro foge por completo do meu controle? Existe alguma maneira de eu nunca mais sentir essa dor? Tô lá nos questionamentos ainda, né? E aí ela traz, o outro foge completamente do meu controle. Eu não tenho como inferir ou exigir que ele reconheça a sua falha, que ele se redima, que ele queira mudar, que ele queira pedir desculpas, que ele queira consertar o erro. Não é possível. E essa é uma das expectativas que a gente tem, que a gente está falando desde lá do começo da live, que a gente não consegue atender. Por quê? Porque o que é do outro, é responsabilidade do outro, a gente não vai atender as nossas expectativas. Não adianta a gente querer exigir isso do outro, né? Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. E aí ela traz assim, ó, o perdão não fará esquecer o que passou, mas permitirá relembrar a história sem ressenti-la e sem sofrer novamente. Lembra lá naquele teste da riqueza de detalhes? Quando você perdoa, aquilo não reverbera mais. Você não lembra mais de tantos detalhes assim. Você lembra da história, sabe que foi um mal feito e passou. Entendeu? Você não sofre de novo com aquilo. Mas a gente precisa de prática, precisa construir esse caminho, fazer essa escolha várias vezes, né? Para que você possa aí se libertar desse passado, construir um presente, um futuro repletos de amor e de compaixão, tá? Então lembrando que essa é uma decisão sua para gerar novas decisões e novos comportamentos, querendo aí conquistar esse bem-estar, criando oportunidades de aprender a partir de novos pontos de vista. E aí, às vezes, a gente precisa trabalhar com o processo até da nossa flexibilidade, né? Da gente estar aberta a essa mudança, a esse contexto todo. E aí, já caminhando para o final, a gente entra no círculo virtuoso do perdão, tá? Também com 4 etapas. Primeiro, a autorresponsabilização, que nos leva a compreender quem nós somos e por que nós somos desse jeito, né? E tudo o que acontece conosco. Segundo, assumir as rédeas da própria vida, então a gente se identificar e decidir fazer diferente ou compreender aquele contexto. Terceiro, me perdoar primeiro, para então perdoar o outro. Então, uma vez que você é responsável e que por alguma forma, em algum contexto, você estava envolvido naquela situação que te causou dor, então você se perdoa, entenda, compreenda o que levou aquilo
e aí então você pode perdoar o outro. E por fim, o processo de autoconsciência, né? Que é essa decisão de como você quer reagir à sua dor. Você quer ficar lá remoendo, magoando, desenvolvendo doenças, sofrendo, ou você quer se libertar disso tudo, ter uma vida mais leve, mais feliz, ajudar as pessoas para seguir em frente, tá? E muitas vezes a gente faz essa validação do nosso comportamento em função dos nossos relacionamentos. E a Heloísa indica que a gente tire proveito desse contexto e use os nossos relacionamentos também nesse processo de aprendizagem e nessa caminhada, né, para desenvolver o perdão, tá? Então, a gente poder ver essa reverberação do que o outro faz, que na verdade diz respeito a nós mesmos. Na psicologia eles chamam isso de espelhamento, né? Tem até uma técnica que chama técnica do espelho. Então, identificar os nossos padrões de comportamento, como a gente se comporta nas relações, que faz parte daquele autoconhecimento para a gente poder mudar, tá? Senão se a gente não percebe, se a gente é agressivo com a pessoa e a gente acha que é normal, porque o nosso comportamento de fato é agressivo, a gente não percebe isso, a gente vai mudar o quê? A gente precisa identificar que, não precisa mais ser agressivo, não precisa mais tratar dessa forma. Como que a gente pode falar diferente? Ou espera esfriar, espera o tempo e depois a gente tenta com uma nova abordagem, tá? Então, aquela velha história, né? O que a gente tem feito repetidamente tá levando a resultados diferentes ou aos mesmos resultados? Né? Então a gente precisa fazer diferente, porque senão a gente acha que não vale a pena. Outra coisa, às vezes a gente tenta uma técnica, uma coisinha só e não dá certo, não tem um resultado imediato, às vezes de uma relação que levou uma vida para chegar num contexto mais complicado, e aí a gente fala, nem vale a pena tentar, não adianta, fulano é assim mesmo. Então esse comodismo e esse contexto assim de conformismo não ajuda, tá? A gente precisa, por que eu tô falando isso? Pra gente lembrar o que a gente pode ter como dica ali, como brecha, né? Pra gente se perceber naquele contexto que a gente precisa fazer diferente, tá bom? E aí, de novo, ela traz a questão de que a vingança só acaba quando o perdão começa, né? E a maravilha que é essa chance aí de transformar a nós mesmos, né? Então, conhecer nós mesmos, rever a nossa história. E ela traz várias técnicas lá, gente, vale a pena, tá? Quem puder adquirir esse livro, que ela traz técnicas para a gente ir relatando, às vezes gravar e ouvindo e revivendo esses contextos que estão mal parados para a gente poder superar e se libertar dessa condição, tá? E aí, exatamente, Fátima, não dá para desistir. Trazendo mais uma citação, ela fala assim, você só vai parar de sentir ou reagir negativamente à sua dor quando estiver consciente e for capaz de reconhecer os comportamentos que tem usado impulsiva e compulsivamente para se proteger, trazendo de novo aquele contexto lá da compreensão, tá? Então ela traz lá, né, um exercício sobre a sua dor, sobre o que está acontecendo, como é que faz, tá? E aí ela trazendo durante todo o livro a experiência dela, ela chega lá no ponto, né, desse círculo virtuoso do perdão, onde ela fala que ela só encontra uma saída, ou uma razão para viver, que aí é a determinação dela de começar a trabalhar nessa condição do perdão. E é preciso tomar a decisão daquilo que você quer e de você, em relação a você e da vida que você quer ter, ou seja, daquilo que você quer para a sua vida. É responsabilidade sua. O que os outros fazem com você é responsabilidade sua. Qual foi a brecha? Por que você deixou muitas vezes aquela relação chegar naquele ponto mais crítico? A gente tem sinais, né? Muitas vezes a gente não vê. Ou a gente não quer ver, que é o que acontece na maioria das vezes. Mas a gente precisa começar a prestar atenção, e por isso que ela fala bastante nessa condição, né, de estar atenta, de se conhecer, do autoconhecimento, maneiras de aprofundar o autoconhecimento e criar, até para criar uma visão mais positiva da gente mesmo. E aí ela traz esse contexto de atualização, a gente precisa atualizar aquela versão infantil,
Porque muitas vezes é aquela versão infantil que está fixada na gente e que nos impede de viver né, mais plena, mais amorosa, mais capaz de interromper o próprio ciclo de dor e de mágoa. E se a gente às vezes é muito fechado, a gente acaba até tendo um reforço negativo desse contexto. Você tem um comportamento que a sua irmã mais velha fala assim, ó, tá vendo? Você, não, Renata sempre foi assim, ela sempre fez isso. Aí você tá tentando mudar, seu marido fala, já sabia que você ia fazer desse jeito. Fulano, ó, super... a gente já sabe como é que ele vai agir. E aí você acaba fazendo um reforço que dificulta ainda mais a sua decisão e a sua vontade de fazer diferente, tá? Mas essa transformação é possível. A boa notícia é essa, né? Tem que ter uma boa notícia nessa história toda. Então, essa transformação é possível, basta a nossa decisão, tá? E a gente não precisa, a Heloísa traz aqui, que não acontece essa transformação só pelas nossas vias racionais, tá? Então, só através do nosso discernimento e da nossa intelectualidade. E aí ela traz de novo essa questão de que a gente precisa parar de ignorar as emoções e equilibrar essas inteligências, tá? Então não é fazer de conta que não existe, que não aconteceu, que não doeu, que não sofreu, que tudo aquilo que a gente já falou, mas a entender o que de fato você está sentindo, assumir esse sentimento, essa emoção, por pior que ela seja, e compreender como mudar isso, né? Então, realmente buscar essa pacificação de modo que a gente use essas inteligências para moldar ou para melhorar ou para qualificar o nosso comportamento e vários aspectos da nossa manifestação, tá? E ela traz assim, ó, tudo que vivemos inconscientemente até aqui veio da nossa construção infantil, né? Então, os adultos que negligenciaram as vontades, as tristezas, as dores, muitas vezes até sem agir intencionalmente. Muitas vezes, quando a mãe brigou, quando o pai não deixou, quando, sei lá, o amigo bateu, eles estavam às vezes até querendo a nossa atenção, nos proteger, nos ajudar, nos calçar em alguma coisa que a gente não conseguia enxergar. E a Heloísa traz muitas vezes essa condição de que a pessoa faz o melhor que ela pode. Muitas vezes a gente está num nível de exigência que a gente quer tanto do outro, cria tanta expectativa em relação ao outro, que o outro está dando tudo o que ele pode, mais do que ele consegue para nós, o melhor que ele tem, e a gente ainda acha que é pouco. A gente ainda acha que ele está querendo nos atacar, nos ofender. Às vezes a pessoa está com a melhor das intenções, tá? Eu não estou dizendo que a maldade não existe não, tá, gente? Não é uma visão de poliana da vida não, tá? Existe sim muita maldade, mas a forma como a gente se relaciona, se posiciona e reage a essa maldade é a que nos interessa. Afinal de contas, é o que é a nossa responsabilidade, tá? A Keila está trazendo aqui, ó, desistir jamais, mas trabalhar na evolução pessoal permanente. Isso aí, bem isso, Keila. Porque a gente precisa aprender com isso, né? A gente quer ser melhor, a gente quer se liberar. E outra, lembrar o que já passou. Então, ressentir a dor não vai mudar o fato. A forma como que você lida com aquele fato é que pode ser diferente. Se libertar da dor, desse sofrimento, pode acontecer, independente do que o fato já aconteceu, já foi. Não tem como voltar atrás e fazer diferente, tá? E aí a proposta é devolver o seu lugar de paz, segurança e amor intenso. Ela faz aqui outra técnica também, de novo levando lá a infância, naquele momento antes de você sofrer todas essas injunções, né, dos maus tratos, do que para você foi interpretado como um maltrato, muitas vezes era o melhor que a pessoa podia estar fazendo, tá? E aí antes disso existia uma pessoa mais pura, mais tranquila, que acreditava nos outros. Então, para a gente se libertar desse duelo intelectual e emocional,
né? Por mais que a gente construiu essa linha de raciocínio para nossa autoproteção, então a gente se dá uma oportunidade de sentir as coisas boas, de não achar que você não é digna daquele sentimento positivo, ou de viver aquela, né, de ter aquela oportunidade positiva, de não achar que aquilo vai passar e você vai sofrer de novo, que alguém vai te tirar, que alguém vai te trair, que alguém vai te machucar, que em algum momento alguém vai tirar isso de você. Então você entender que você não precisa mais sofrer ou não precisa mais ressentir, sofrer novamente. Óbvio, de novo, a maldade existe, tá? Seja a maldade do mundo, a maldade humana, a má intenção, às vezes isso acontece, mas na maioria das vezes, quanto mais a gente se autoconhece e se qualifica, a gente se relaciona por afinidade. Então as pessoas, e principalmente as pessoas que nos amam, a nossa família, os nossos amigos mais próximos, os nossos colegas de trabalho, às vezes até tem aquele que tem uma invejinha, né, que queria que a gente saísse dali, mas a maioria gosta da gente, às vezes até se espelham na gente, então a gente precisa entender tudo isso e desenvolver a compaixão, tá? Eu vou definir aqui como a Heloísa traz, já caminhando para o final da live. A compaixão é um sentimento profundo de igualdade e pertencimento. Compreender que nós somos nós e que o outro é o outro, o que nos permite conceder o direito de sermos exatamente como e quem somos. É a compaixão que vai nos tirar da gangorra emocional, então que vai equilibrar aquelas inteligências que a gente estava falando. Ela se dá quando você sente muito pela sua dor ou pela dor de alguém e deseja profundamente que aquele sofrimento acabe. E aí ela traz outra técnica, que é essa técnica de lembrar pelos momentos felizes, né? A gente tem de novo aquela tendência de só lembrar o que é negativo, o que doeu. Então, da gente começar a fazer esse exercício de lembrar mais daquilo que foi bom. Lembrar daquele dia no parque, lembrar do sorvete com o amigo, com o filho, com o namorado, o primeiro encontro, o primeiro beijo, sabe aquelas coisas que trazem as emoções positivas à tona? Então, desenvolver-se, ser uma pessoa positiva, amorosa, plena, capaz de construir novos caminhos e novas experiências a partir de si mesmo. Ah, mas alguém vai se aproveitar disso. Paciência. Então, porque alguém pode querer tirar proveito de você, você vai deixar de ser bom? Você vai se tornar uma pessoa má, amarga, reclamona, chata, difícil de conviver, arrogante, intrusiva, autodepreciativa, porque alguém pode ser ruim, pode estar mal intencionado com você, não justifica isso. Tá vendo o processo da inteligência? Não é lógico, não é inteligente esse comportamento, entendeu? Então, compreenda também que estar nas suas mãos dá o limite aos outros. É você que sabe como e quando acolher ou afastar as pessoas. Não por raiva ou por culpa, mas porque você quer ter perto de você pessoas que te fazem bem, assim como você faz a elas. E essa seleção, ela é um processo natural. Às vezes, quando a gente está, o pessoal diz hoje em dia, né, numa vibe muito boa, quem está muito assim mal-humorado e tal, não consegue nem ficar perto da gente. É uma autoexclusão, tá? E aí, perdoar, vale a pena a gente lembrar que não significa esquecer ou mesmo acolher de volta aqueles que nos magoaram. Significa apenas seguir em frente sem ressentir ou se vingar pela sua dor, tá? Essa decisão de perdoar, ela é 100% nossa, pessoal e intransferível. Serve apenas para nós, não para o seu algoz. A hora que a gente decidir perdoar, não queira cobrar isso de quem te fez mal. É você que tem que perdoar, decidir e seguir em frente, tá? Penúltima citação. Quando perdoamos, recuperamos nosso bem-estar, autoestima, amor próprio e satisfação pessoal. Passamos a viver uma vida mais leve, feliz e satisfeita. Encontramos uma paz interior duradoura e indescritível. Não precisa, né? Mas a gente falar por que perdoar. Se a gente não conseguir, a gente tem que fazer de tudo. É aquela citação lá do meio da live que ela falava, não tem outra opção, eu preciso resolver essa condição, né? Resolver esse contexto. E aí traz lá a pesquisa da Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos, né? Que as pessoas tendem a se sentir menos hostis, irritadas e chateadas quando param de se vingar e perdoam, o que melhora a qualidade do sono, a tensão, a raiva, a fadiga e a depressão. E aí ela lembra, né, que perdoar faz bem à saúde.
Se por um lado o perdão impacta positivamente nossa qualidade de vida, por outro oferece uma oportunidade única de transformação. Então a ideia é a gente de fato se transformar, né? Amar a gente mesmo, nos amar primeiramente, apesar de todos os nossos erros e por todos os nossos acertos. Então não é só se amar apesar dos seus erros, é se amar por todos os seus acertos. Eu tenho certeza absoluta que a gente mais acertou do que errou até hoje nessa vida, tá? E aí, para finalizar, uma citação da Heloísa Capelas: perdoe você mesmo e o outro. Deixe a sua vida se ampliar, seu horizonte se agigantar e as suas possibilidades se multiplicarem. Torne-se o seu melhor possível em cada momento. Ele está a um passo de você e tudo que você precisa fazer é tomar uma decisão, tá? E aí a gente finaliza a live, não sei se eu já estourei o tempo, não, tem 1 minuto ainda, né? Então a gente tem aqui a indicação dos livros, tá? O Perdão, a Revolução que Falta, é o livro dela, né? Obviamente. Tem O Poder do Perdão, Atenção Plena. O livro do perdão foi uma live que a gente fez em fevereiro, tá? É do José Roberto Marques, vale muito a pena também. E trago de novo aqui a Bailarina de Auschwitz, que a gente não vai ter como trazer, pelo menos por enquanto, porque é impossível em 1 hora a gente falar desse livro. Mas a gente já falou A Liberdade é uma Escolha, que é da mesma autora, né, da Edith Eva. E aí a indicação aí para vocês estarem lendo, tá? Semana que vem vamos falar sobre o poder da verdade, tá? Seguindo aí esse aprofundamento, esse autoconhecimento dentro desse desenvolvimento de novos comportamentos, de posicionamentos que vão nos possibilitar ter relacionamentos melhores a partir de nós mesmos, conosco mesmos, mas também com os outros, para uma convivência mais sadia, tá bom? Obrigada, excelente sábado a todos e todas, né? Uma ótima semana, bom domingo amanhã e a gente se vê sábado que vem, tá bom? Beijo grande e até a semana que vem. Terça-feira eu publico o livro no feed, tá?